Menina bonita como essa. Então vamos lá. Gravando. Vamos compartilhar a tela. Hoje nós iremos falar de uma matéria gramatical muito gostosa. Aliás, eu não sei dizer qual das duas é mais deliciosa. Se é a concordância nominal ou se é a concordância verbal. Qual das duas é mais deliciosa ainda? Tá? Então vamos lá. Quando eu falo de concordância nominal e concordância verbal, eu estou falando exatamente da sintase de concordância. Chama-se sintase de concordância. São muitas regras, são muitos casinhos para que vocês possam guardar. Então, qual vai ser a nossa estratégia? Nós vamos trabalhar de um jeito que vocês entendam por que a concordância é feita dessa forma. Por que a concordância só pode ser feita desse jeito? Tem uma explicação lógica para isso. Se há uma explicação, se há uma lógica para isso, torna-se mais fácil. E vocês vão precisar muito, mas muito, de concordâncias verbal e nominal na produção de texto do Enem. Esses quadrinhos aqui já foram colocados para vocês. Olha, vamos procurar formas nas nuvens. Já achei um cabrito, uma locomotiva, um pastel de carne, um panetone, uma bicicleta, um óculos de miopia, uma mulher gorda, um brócolis. Bom esse seu baratox. Um alce, uma faca elétrica. Beleza. Para que foi colocado isso? Para mostrar para vocês que as palavras, elas se relacionam uma com as outras. Quando as palavras se relacionam umas com as outras, a gente chama isso de sintase. Sintase, escreve-se sintaxe e fala-se sintase, é quando as palavras se relacionam umas com as outras. Se elas não se relacionarem umas com as outras, não vai haver comunicação. Não vai haver efetivamente comunicação entre as pessoas. Não é? Se eu não tiver a ligação, a relação de uma palavra com a outra, eu não tenho sintase. Por exemplo, uma mulher gorda. Eu tenho mulher, que é o termo mais importante. Ele é o determinado. Eu tenho uma e gorda, que são termos determinantes. E vocês podem ver, uma e gorda mantém uma relação com mulher. Se eu simplesmente falar mulher, fica vago. Quando eu falo uma gorda, aí eu já passo a ter uma noção de quem se trata. Portanto, é uma sintase de concordância. Beleza. E hoje nós iremos trabalhar a concordância dos nomes. Nós não iremos trabalhar a concordância do verbo, mas a concordância do nome. O que seria o nome? Substantivo, né? O adjetivo, aí eu chamo tudo isso aí de nome. Como é que eles concordam entre si? Bom, existe uma regra geral. Qual que é a regra geral para concordância nominal? A regra é: o determinante concorda em gênero e em número com o seu determinado. Bom, alguém vai me perguntar: quem é o determinante? Quem é o determinado? Não é? Toda vez que fala determinado, a gente sempre imagina que está numa condição subalterna, numa condição secundária, que seria o determinado. Quando se fala do determinante, vem a nossa ideia, aquele que é o mais importante. Só que não é bem assim. O determinado é o mais importante. É o substantivo. Ele que é o determinado. E o determinante é aquela palavra que vem junto com ele, para indicar quem é ele, quais as qualidades dele. É o determinante. Vejam o seguinte exemplo. A nova da casa
foi inaugurada com uma festa alegre e cheia de pessoas importantes para o casal. Bom, vocês estão vendo que casa, festa, pessoas estão de vermelho. Por que estão de vermelho? De propósito, para destacar, né, esses substantivos. O substantivo casa, o substantivo festa e o substantivo pessoas. Casa, festa e pessoas são muito importantes, né? São as palavras-chave que eu tenho aqui, mas são determinados. Eles são determinados. E os determinantes são nova, desejada. Festa, eu tenho festa. Alegre e cheia, determinantes. Importantes, determinantes. Conclusão, o substantivo vai ser o determinado. E o artigo, o adjetivo, são os determinantes. Ficou claro isso aí para vocês? O substantivo, ele vai ser o determinado. E aqueles que vêm dando qualidade, aqueles que vêm falando alguma coisa sobre ele, são chamados determinantes. O substantivo é o determinado. E aqueles que vêm em torno dele são os determinantes. Não se esqueçam disso, tá? Tá claro isso aí para vocês? Tem alguma dúvida? Quem é o determinado e quem são os determinantes? Só fazer uma pergunta. Quando eu falo Felipe, alegre e amigo de todos, qual é o determinante? Quais são os qual é o determinado? Felipe, alegre e amigo de todos. Qual é o determinado? Não tem ninguém nessa sala? Tá tudo com a Tem eu, mas eu não sei a resposta. menino? Eu também não sei a resposta, não. Felipe. Por que o Felipe é o determinado? Uai, também não sei a resposta, não. Porque o Felipe é o substantivo. E quando eu falo Felipe, alegre e amigo. Alegre é um adjetivo. Amigo é um adjetivo. São os determinantes. Sempre o substantivo vai ser o determinado. Artigo, adjetivo serão os determinantes. Não se esqueçam disso. Olha no exemplo, a palavra casa. O que casa é? Substantivo? Substantivo. Nova e desejada não são adjetivos? Não estão dando qualidade à casa? Sim. Então são os determinantes. Festa alegre e cheia. Festa é o substantivo. A festa é o substantivo. Então vai ser o determinado. Agora, alegre, cheia, estão dando qualidades à festa. São os determinantes. Pessoas importantes. Qual que é o substantivo? Pessoas? Substantivo, pessoas e importantes. Qual que é o substantivo? Pessoas. Pessoas. Então ele vai ser o determinado ou determinante? Determinante. Isso. Tem certeza? Sim. Sim. Sempre o substantivo é o determinado. Adjetivo, artigo, pronome são os determinantes. Porque são eles que determinam a pessoa, como que está o substantivo. Então não se esqueçam, substantivo é determinado. Artigo, adjetivo são os determinantes. Regra geral de concordância. O determinante concorda em gênero e em número com o seu determinado. Pronto. Ou seja, artigo, adjetivo, pronome, que são determinantes, concordam em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, com o seu determinado, que é o substantivo. Tá. Olha os principais casos de concordância nominal.
Se eu tiver um adjetivo posposto a vários substantivos. Então, eu tenho vários substantivos e tenho um adjetivo posposto. O que é um adjetivo posposto? Alguém sabe? O que é um adjetivo posposto? Isso sobrepõe ao posto? Hein, amor? Que é colocado depois do substantivo? Isso! Aquele que é colocado depois do substantivo. Se vier antes, anteposto. Vier depois, posposto. Olha o que está falando os principais casos. Primeiro, eu tenho um adjetivo que ele vem depois de vários substantivos. Então, eu tenho vários substantivos e vem um adjetivo depois. O que pode acontecer? Vamos lá. Primeiro exemplo. Na cidade havia uma praça e uma igreja velha. Olha aqui os substantivos que eu tenho. Praça, igreja. Tá vendo? Todos os dois substantivos estão no feminino. Estão no singular. Olha o que aconteceu com o adjetivo. Velha. Ficou no singular. Porque, na verdade, eu estou querendo dizer que somente a igreja é velha. Somente ela. Então, naquela cidade, existe uma praça e tem uma igreja. Quem é velha é só a igreja. Então, neste caso, velha concordou com igreja, que é o substantivo mais próximo de velha. Se concordasse com as duas, olha de baixo agora. Na cidade havia uma praça e uma igreja velhas. Por que agora ficou velhas? Porque todas as duas, tanto a praça quanto a igreja, são velhas. Aí por isso que foi para o plural. Tá vendo? Na cidade havia um coreto e uma praça velha. Eu tenho dois substantivos, coreto e praça. Se eu coloquei velha, está indicando que somente a praça é velha. O coreto não é velho. Se os dois são velhos, se somente o coreto é velho. Na cidade havia uma praça e um coreto velho. Aqui velho concordando com coreto. Coreto é masculino, velho é masculino. Coreto é singular, velho é singular. Porque, na verdade, somente o coreto é velho. Na cidade havia uma praça e um coreto velhos. Agora, o que está acontecendo? Velhos está concordando com os dois. Velhos. Eu tenho um coreto e uma praça que são velhos. Todos os dois são velhos. Na cidade havia um coreto e uma praça velhos de novo. Todos os dois são velhos. Por que o autor só mudou de lá, só mudou a ordem? No primeiro caso, colocou praça primeiro e coreto por último. No segundo caso, colocou coreto primeiro e praça depois. Por que ele fez isso? Para mostrar para você que quando tiver dois substantivos, um masculino e um feminino, o adjetivo vai para o masculino. Eu falo assim, os homens brigaram ao longo da história. Os homens brigaram ao longo da história. Estou falando só do sexo masculino? Quando eu falo os homens brigaram ao longo da história? É claro que não. A palavra homens equivale à humanidade. Nós estamos com a mania de falar assim, uma coisa para o masculino, outra para o feminino. Se você juntar as duas, predomina o masculino. Aí, em governos anteriores, resolveram separar, né, para dizer que é machismo. Não tem nada a ver, gente. Isso é uma regra da língua portuguesa. Né? Quando você tem uma coisa masculina e uma coisa feminina, a regra é ir para o masculino. Oi? E quem me garante? Meu irmão enchendo o saco, não preocupa não. E quem que me garante que quem criou essa regra não era machista e criou essa regra por causa disso? Pode ser. Na época foi criada a regra, por exemplo, o mundo era essencialmente machista. Agora, Felipe, olha, no último exemplo,
na cidade havia um coreto e uma praça. Velhas. Não ficaria estranho também? Velhas. Né? Se eu tenho coreto e praça, aí predominou o masculino. Mas eu colocaria velhas. Eu criaria o velhas, para não ser nem masculino e nem feminino. Porque neste caso predominou o masculino. Ô, Márcio, Oi. você falando do caso lá que tem que falar homens, eu lembro de quando eu aprendi isso, há muito tempo atrás, a professora deu o exemplo de que se tiver 100 pessoas e uma só for homem, tem que falar homens. E tipo assim, existindo outras palavras, tipo humanidade, pessoas, sei lá o quê, se for parar pra pensar em machista, sim, se a maioria for mulher, aí vai chamar todo mundo de homens. É pela lógica machista, né? Gramaticalmente é o que tem que ser. Mas é mesmo, você tem razão. Sua professora... Não, mas existem outras palavras, entendeu? Pode ser pessoa, sei lá o quê. A sua professora foi feliz no que ela falou, realmente. Eu tenho 100 pessoas reunidas. Se eu tiver 99 mulheres e um homem, a gente fala os homens. Né? E não é correto. A gente fala eles. Eles chegaram. Por exemplo, 99 mulheres, a humanidade. Homens ali não caberia, não. Mas eles caberia. 99 mulheres e um homem. Olha que a gente fala. Eles chegaram. Né? Sem ser que, na verdade, a maioria esmagadora de mulheres. Só um homem no meio. E mesmo assim predominou o eles. Né? Eu prefiro a humanidade também. Eu acho que a humanidade é mais ampla e ela é assexuada. Né? A sua professora foi brilhante na colocação dela. Gostei do exemplo que ela deu. No fundo é machista mesmo. Bom, então esse é um dos principais casos. Se eu tiver um adjetivo que vier depois de substantivos, você tem que ver qual que é a ideia que eu quero transmitir. Se eu quero falar só do último, se eu quero falar dos dois. Se eu falar só do último, a concordância é feita só com o último que aparece. Seja ele masculino ou seja ele feminino. Seja ele singular, seja ele plural. Se eu quiser me referir somente ao último. E se eu quiser me referir aos dois, aí o plural vai para o masculino. O gênero vai para o masculino. Beleza. Bom, e se o adjetivo vier antes de vários substantivos? Né? O que pode acontecer? Adjetivo anteposto a vários substantivos. A concordância com o substantivo mais próximo será sempre correta. Mas, se o adjetivo for um predicativo, agora começa a complicar para nós. Ele pode concordar com o substantivo mais próximo ou flexionar-se no plural para concordar com os demais substantivos. Vamos ver os exemplos. Você não escolheu bom lugar e hora para discutir com sua mãe. Eu tenho aqui o adjetivo bom. Eu tenho lugar, que é substantivo, e eu tenho hora, que é substantivo. Lugar é masculino e hora é feminino. E olha o que ficou: bom lugar e hora. Bom, neste caso, preste atenção. Este bom, que é um adjetivo, lugar é o substantivo. Lembrando a vocês que bom é determinante e lugar é determinado. Mas não vem ao caso agora. Tá? É só você saber que sempre o substantivo é o determinado. E o adjetivo ou o artigo são os determinantes. Mas não é o que vem ao... Márcio, Oi. nesse caso, hora também seria determinado ou ela não entra na classificação? Parabéns, parabéns. Oh, mas você tem um raciocínio, menino, que é tirar o chapéu para você. Hora também é determinado. Porque é um substantivo. O determinante é aquele que não é substantivo e que vem modificando alguma coisa ou determinando o substantivo. Tá? Então, por exemplo, bom é adjetivo, então só pode ser determinante. Só pode, que aqui embaixo, estava deserta a via. Este a, ele é um artigo que acompanha a via, então ele vai ser um determinante. E a via, que é o substantivo, passa a ser o determinado. Sempre quando aparecer o substantivo, ele é o determinado. Tá? Esse menino tem um raciocínio rápido. É coisa de escaldinho, né? Porque o irmão dele é melhor ainda.
Muito bem. Então vamos lá. Você não escolheu bom lugar e hora para discutir com sua mãe. Este bom, ele é um adjetivo, porque está dando característica ao lugar e poderia ser também da hora. Né? Porque eu poderia colocar assim, bons, lugar e hora. Neste caso aqui, o bom, ele funciona como adjetivo. O adjetivo, na análise sintática, ele pode ser ou adjunto adnominal, ou ele pode ser predicativo do sujeito. Não sei se vocês se lembram disso ainda. Espero que vocês se lembrem. Neste caso, ele está sendo o quê? Um adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? É aquela palavrinha que é adjetivo na classe de palavras. Na análise sintática, ele é adjunto. Olha como é que ele chama. Adjunto. Aquele que vem junto. Adnominal. Aquele que vem junto de um nome. Ele é coladinho no nome. Coladinho no nome. Sabe? Os dois são grudados. Não tem nada que separa os dois. Não tem um verbo. Não tem uma preposição que separa os dois. Tá vendo? Então, quando isso acontece, ele está ligadinho ao substantivo mais próximo, aí a concordância é feita com ele, só com o mais próximo. Não pode fazer com os dois aqui, olha. Só faz com lugar. Você não escolheu bom lugar. Eu não posso falar assim, bons, lugar e hora. Bons, não posso colocar, tá? Porque ele vai concordar com o mais próximo. Porque aqui ele é um adjunto adnominal. Como é que eu sei que é o adjunto nominal? Lugar bom, bom lugar, grudado ao substantivo. Bom, então nessa frase, bom atua como adjunto adnominal. Ele não é um predicativo. Então a concordância se limita ao termo mais próximo, no caso, lugar. Agora vamos ver outro exemplo. Estava deserta a via, a casa e o tempo. Olha, via. Via, você sabe que é rodovia, né? A via, casa e tempo são os substantivos. E eu só tenho um adjetivo. Deserta. Só tem um adjetivo. E ele vem antes do substantivo. Só que é um caso aqui agora. Neste caso, ele não é adjunta de nominal. Por que não é adjunta de nominal? Porque ele não está colado no sujeito. Ele é um predicativo. Como é que eu sei que ele é um predicativo? Olha o verbo de ligação. Você lembra do predicativo? Que tem um verbo de ligação? Olha aqui o verbo de ligação. Tá vendo? Estava é verbo de ligação. É a mesma coisa que eu dissesse, a via estava deserta. A via estava deserta. Deixa eu escrever para vocês aqui, quer ver? Fica mais fácil. Olha como que esse aqui representa a verdade. A via estava deserta. Então, neste caso, a via é o sujeito, deserta é o predicativo do sujeito, que está dando uma qualidade ao sujeito. E quem está ligando o sujeito ao predicativo é um verbo de ligação. Bom, neste caso, como é predicativo, eu posso concordar com o mais próximo ou com todos. Tá? Olha aqui, eu posso dizer, estava deserta a via, a casa e o tempo. Ou, estavam desertos a via, a casa e o tempo. Por quê? Porque a via, a casa e o tempo estavam desertos. Então eu posso concordar com eles todos de uma vez. Certo? Você fala assim, mas por que então, se eles podem ir para o plural, por que não fica só no plural? Porque neste caso, eu tenho um substantivo, eu tenho um adjetivo que é predicativo. Neste caso, me dá liberdade de concordar com o mais próximo ou concordar com todos eles. Quando é que só pode concordar com o mais próximo? Quando for adjunta de nominal. Mas como é que eu sei que é adjunto nominal? Olha de cima, escolheu. Escolheu não é verbo de ligação.
Se escolheu não é verbo de ligação, então não é predicativo bom. Para ele ser um predicativo, tem que ter um verbo de ligação, ligando o sujeito ao predicativo. Neste caso, eu não tenho verbo de ligação. Então, só posso concordar com o mais próximo. Não posso concordar com os dois. Quando for predicativo, eu posso concordar com o mais próximo ou concordar com todos eles. Eu, particularmente, quando vou escrever, eu prefiro concordar com os três. Porque uma pessoa que estiver lendo e ela não entender muito de português, ela pode achar que eu cometi um erro de português. Então, para evitar que as pessoas achem aqui isto ou aquilo, eu prefiro colocar no plural. Já que eu posso os dois, eu prefiro o plural. Na hora que estou escrevendo um texto, que uma pessoa menos, de menos conhecimento, ela não vai fazer um julgamento. Então, nesses dois enunciados, o adjetivo deserto atua como predicativo. Por isso, as duas concordâncias estão adequadas. Primeiro, concordou-se com via, substantivo mais próximo. Depois, com os substantivos todos, via, casa e tempo, prevalecendo masculino plural, como diz nossa amiga Nicole, do preconceito. Quando eu tenho um substantivo, e agora eu tenho vários adjetivos, o que vocês viram nos casos anteriores? Eu tinha vários substantivos e tinha um adjetivo, que vinha antes ou vinha depois. Agora é diferente. Agora eu vou ter apenas um substantivo, mas eu vou ter vários adjetivos. Este caso é mais fácil. Se o substantivo for determinado pelo artigo, estiver no singular, deve-se repetir o artigo a partir do segundo adjetivo. Nós vamos ver através de exemplo, tá? Isso ocorre porque o segundo substantivo e os demais estarão em elipse. Olha o exemplo. A nova medida educacional do MEC irritou o corpo docente e o discente. Bom, eu tenho o corpo, que é substantivo. É o único substantivo. E eu tenho docente, de professores, e discente, de aluno, que são dois adjetivos. Tá? Por que eu não coloquei irritou os corpos, docente e o discente? Porque eu tenho artigo. E olha, eu tenho artigo no segundo adjetivo. É como se eu falasse separadamente assim, olha, irritou o corpo docente e o corpo discente. É como se a palavra corpo aparecesse duas vezes. No segundo caso, ela não aparece porque está em silepse. O que é silepse? Subentendido. Está subentendida a palavra corpo. Porque eu coloquei o artigo. Veja no caso de baixo agora. A nova medida educacional do MEC irritou os corpos docente e discente. Por que agora eu coloco corpos? Por que o substantivo agora vai para o plural? Porque eu não coloquei o artigo o antes de discente. Eu juntei todos os dois, docente e discente, numa coisa só, de uma vez só. Perceberam? De uma vez só. Corpus, docente e discente. Agora, quando eu coloco o antes do último adjetivo, aí no caso, eu estou separando. Se eu estou separando, eu tenho que falar no singular cada um deles. Está claro para vocês? Cuidado na redação de vocês, ao utilizar a concordância nominal. Bom, quando houver silepse de gênero, ocorre pelo fato de as palavras pertencerem ao feminino, mas a outra que se relaciona a ela flexiona-se no masculino. A palavra ela está no feminino, mas a outra palavra que se relaciona a ela está no masculino. Olha o que vai acontecer. Vossa Excelência, o governador, disse não estar empolgado com o projeto de reeleição. Vossa Excelência é feminino, né? Vossa, a terminação A. Excelência, feminino.
Só que explicou para mim que a Vossa Excelência a que se refere é o governador. O governador é masculino. Se o governador é masculino, olha aqui, o adjetivo empolgado, ó, fica no masculino também. Ele concorda com governador, apesar de referir-se à Vossa Excelência. Aí se dá o nome de silepse de gênero. Então a expressão Vossa Excelência, ela é feminina quanto à forma dela. Mas semanticamente, ela se refere a uma ideia masculina, o governador. Então empolgado concorda com a ideia. O empolgado concorda com a ideia de governador, e não com a forma, que é Vossa Excelência. Quando usarem Vossa Excelência, procurem saber o sexo da pessoa. Se Vossa Excelência for um homem, você tem que falar no masculino. Vossa Excelência é muito famoso. Olha que famoso, porque ele é homem. Se for uma mulher, uma governadora, Vossa Excelência é muito famosa. Aí sim, mas o famosa por causa da governadora. Muito bem. Existem palavras que tem hora elas são adjetivas, tem hora que elas são adverbiais. Elas são bipolares. Elas têm problemas existenciais. É o caso de mesmo, é o caso de longe, de caro, barato, alto, bastante, muito, meio e só. Essas palavras, elas podem ser adjetivas ou podem ser adverbiais. Se forem adjetivas, vão ser flexionadas. Se forem advérbio, não se flexiona. Vamos ver exemplo? Eles irão mesmo fazer isso. Este mesmo aqui é advérbio, porque está indicando que eles irão fazer mesmo. Eles vão fazer de fato. Tá vendo? Eles irão de fato, eles irão mesmo, eles irão verdadeiramente fazer isso. Agora veja o exemplo de baixo. Eles mesmos irão fazer isso. Já mudou de figura. Agora está falando que eles mesmos, agora já deu qualidade, virou adjetivo. No primeiro caso, basta que você substitua por um adjetivo, por um advérbio parecido. Um advérbio parecido, por exemplo, eles irão mesmo fazer isso. Eles irão provavelmente fazer isso. Olha, provavelmente, tudo termina com mente, é advérbio. Eles irão possivelmente fazer isso. Então, toda vez que você puder substituir por um advérbio, ele vai ser advérbio. Olha o de baixo. Eles, você não pode substituir agora, porque agora está dando uma qualidade a eles. Por isso vai para o plural. A porta ficou meio aberta. Meio aberta é advérbio. Advérbio de intensidade. Né? Então, qual que é a intensidade de abertura da porta? Metade. Meio aberta. Se eu disser que a porta ficou meia aberta, eu cortei a porta no meio, tadinha. É só metade dela. A menina estava meio tonta. Esse meio é advérbio. Eu não posso falar que ela estava meia tonta. Vendo? Isso é erro grosseiro. Disse meias palavras e foi-se embora. Agora, meias palavras é adjetivo. Só os alunos faltosos não concordaram com a decisão do professor. Só, quer dizer, somente, advérbio. Agora, a sós é invariável, tá, gente? Aqui, olha, o professor deixou os alunos sós na sala, sozinhos. É adjetivo. Agora, a sós é invariável. Ele ficou a sós. Não tem como você mudar isso aí, não. Muito bom. Agora, essa aqui eu vou deixar para a próxima aula. As expressões é bom, é proibido, é necessário. Porque as pessoas erram demais. Elas não sabem utilizar o é proibido, o é necessário, o é bom de forma adequada.
Então, no próxima aula dessa semana, depois de amanhã, nós iremos ver esses casos especiais de concordância nominal.